Fala pessoal, tudo bem com vocês? Habilidade total das coisas. Bom, estamos de volta para gravar aqui o nosso dia 2 do Diário do Trader do Zero à Consistência. Isso aí, pessoal. Hoje é dia 18 do 3, às 16h22 da tarde. E, sem delongas, já vamos direto para o gráfico. Lembrando que estamos operando na conta de demonstração para que a gente consiga ter um bom backtest aqui do operacional, né, que a gente está usando. E vamos atingir aí a consistência, beleza, pessoal? Até atingir a consistência, né? Mais para frente, né, como eu disse nos dois primeiros vídeos, pretendo ficar na conta de demonstração mais ou menos uns 3 meses. Eu acredito que é um bom tempo para poder fazer o backtest do operacional e gerenciamento, para que a gente consiga definir realmente vai ser esse operacional que a gente vai usar para quando a gente começar a operar uma conta real, beleza? Lembrando que eu estou na plataforma Paperstone, usando a TradingView para operar. E já vou arrastar minha webcam aqui para o canto e já vamos aqui para o gráfico, pessoal. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma operação. Lembrando que o primeiro vídeo que a gente fez demorou um pouco para poder achar uma operação, mas a gente achou, conseguimos encontrar e deu positivo. Então a gente startou bem legal o nosso diário do trader, pessoal. Bom, lembrando que eu estou operando um time de 5 minutos, porém, às vezes eu uso um time de 15 minutos por aí para poder fazer as análises, beleza? Vou apagar aqui as marcações do vídeo. Foi feita e vamos ver se a gente acha alguma boa oportunidade aqui para a gente startar esse dia 2 do nosso diário de trader, beleza? Vamos procurar aqui, ver se a gente acha alguma coisa interessante. Quem sabe a gente não consegue achar umas oportunidades um pouco mais cedo. O primeiro vídeo demorou muito para achar uma oportunidade. Quase 40 minutos de vídeo. Mas o importante é que a gente conseguiu achar uma operação e deu positivo. Foi bem legal. Bom, e vamos ver se hoje não vai ser diferente, mas esperamos que seja um pouco mais rápido, né? Para o vídeo também não ficar muito longo. Mas, sobre isso. Pode ser também, lembrando sempre que pode ser que a gente não encontre um operacional nesse tempo. Bom, é super normal também, às vezes a gente espera e não consegue encontrar. E se a gente não operar, a gente vai estar seguindo o gerenciamento do mesmo jeito, beleza? Vamos lá, pessoal. A gente acha alguma coisa interessante aqui. A queda brusca aqui no GBP/USD. Olha, aqui seria uma operação interessante para te pegar aqui no padrão bandeira, igual a gente pegou no nosso primeiro vídeo. Um padrão bandeira, só que de alta, né? Que é um padrão de continuação. Olha que operação bonita. Se a gente tivesse avaliado o mercado um pouco mais cedo, com certeza que seria uma ótima oportunidade. Ele explodiu lá para baixo. Se a gente puxar a projeção aqui, ó, a gente vai ver que ele já logo logo ele bate aqui na zona de 100% dessa projeção, mas que a gente puxar em 50% aqui ia ser a vitória muito fácil. Beleza? Vocês veem como que esse operacional ele é muito forte. Esses padrões gráficos, padrão bandeira, padrão de reversão, topo duplo, né? Fundo duplo e tudo mais, né? Aqui a gente tem aqui um fundo duplo, se a gente for avaliar, né? Tem um fundo mais baixo e um fundo mais altinho. Teve um padrão de reversão aqui depois de uma longa queda, certo? E aí ele reverteu a tendência. Então, é um operacional que eu estou confiante. Estou bem confiante em operar em cima desse operacional. E junto com o gerenciamento pode nos dar bons resultados. Eu não uso indicador, tá, pessoal? Então, quero ver se realmente esse operacional vai dar bons resultados. Eu acredito que sim. Tudo vai depender de mim, do meu gerenciamento, né? E muitos sabem que a técnica, às vezes, ela não importa muito.
Se você não tiver um gerenciamento de risco, ela não importa muito, né? Não adianta você querer procurar um operacional milagroso sem ter um bom gerenciamento de risco, beleza? Então vamos lá. Os gráficos estão bem extremos, né? Aqui a gente teve um exemplo aqui de um triângulo ascendente, que foi no nosso primeiro vídeo também. Eu tentei pegar essa operação, não essa, mas em outro par, mas com essa mesma análise, certo? Lá não deu certo, porque ele não fez o padrão, né? Não pegamos ali, porque ele não fez o movimento que a gente esperava. Mas aqui, ó, se a gente for ver, ele fez um movimento interessante. Se a gente usar a projeção, ele quase fez se for ver, ele fez um pullback bem aqui, ó. Nessa ponta aqui, vai. Digamos aqui. Então ele explodiu para cima, cara, mostrando que é um padrão muito interessante de se operar, tá? Depois de um bom pullback que ele fizer aqui. Lembrando que o pullback ele não necessariamente vai bater literalmente nessa linha, né? A gente traça as linhas para identificar regiões, tá bom? Então, pode ser que o pullback poderia ter acontecido um pouco aqui embaixo, pode ser que poderia ter acontecido literalmente em cima da linha, ou até mesmo nessa situação que aconteceu aqui um pouco acima, tá? Mas ele não deixou de fazer o movimento e a gente pode ver que seria uma operação vitoriosa aqui também, beleza? Agora ele não está fazendo nenhum padrão que a gente gostaria de pegar aqui. Acredito que tem que esperar ele terminar de fazer esse movimento para ver um novo padrão. Enquanto isso, a gente vai procurando outros pares aqui. Tá uma lateralização um pouquinho lateral. Aí eu já me embolei na palavra aqui. Pessoal, não liga muito não se eu tiver com a voz meio zoada. É que hoje eu não tô muito bem. Beleza? Não acordei muito legal hoje. Mas estamos aqui cumprindo com a nossa saga do Diário do Trader. É, pessoal, hoje tá um pouquinho difícil. Bom, aqui a gente teve um exemplo de um ombro cabeça a ombro aqui, ó. Interessante, ó. Bem interessante, ó. Bem visível aqui esse ombro cabeça a ombro, se a gente for ver. Vou pegar uma projeção aqui desse pullback aqui, ó. Pullback lateralizado aqui. Mas a gente pode pegar aqui, ó, melhor. É mais fácil de compreender, tá? Ombro cabeça a ombro. Pegar aqui desde do topo mais baixo. Com a quebra aqui dessa resistência. Querendo ou não, né? Ele já meio que completou o movimento, né? Que a gente sabe que não é exatamente essa projeção que a gente coloca que ele realmente pode alcançar, mas pode ser que ele ainda vá alcançar. Ele tá dando uma tendência de continuação aqui, tá? Mas se a gente fosse puxar, que nem eu falei no outro vídeo, 50% da projeção, vitória tranquila, tá? Um pullbackzinho bem sutil, né? Mas bem certeiro aqui. Seria mais uma vitória também, tá? É esses padrões de gráfico que a gente vai procurar para poder tomar nossas decisões, tá? Ó, um topo duplo aqui também, tá bom? Querendo ou não. É um padrão interessante, que é o de reversão, né? Vai se repetir várias vezes depois de uma tendência de alta, ou uma micro tendência de alta, ou uma micro tendência de baixa, coisa do tipo, né? Então, se a gente for puxar a projeção aqui novamente, do pico mais alto até o meio do M aqui, né? Como se fosse um M, né? Esse topo duplo aqui.
Se a gente puxar uma projeção aqui embaixo, ó, é a vitória. Desceu aqui rasgando. Então vamos ver, quem sabe a gente não consiga achar uma oportunidade dessa. Pra gente ter um operacional aqui, né? Ver se vai dar bom. Vamos ver aqui se a gente encontra algo. Olha, pessoal, aqui pode ser que esteja fazendo um padrão bandeira, tá? Bem sutil, mas dá pra gente ficar de olho aqui. Bom, novamente o mesmo operacional que a gente fez no primeiro vídeo e deu uma vitória bem legal pra gente, tá? Quem sabe aqui também não seja uma oportunidade interessante pra gente pegar, tá? Vamos traçar aqui uma projeção, fazer aquele mesmo desenho que a gente fez da outra vez aqui. Se ele romper aqui e fazer aquele pullbackzinho insano, ele vai, né? Porém, aqui a gente traça os 50%, tá? Para ser o mais pé no chão possível. Eu ainda não sei se se por aqui a gente consegue fazer aquela média de dividir os resultados, né? Que nem aqui eu posso deixar uma parte do lucro, dividir os lucros, na verdade. Aqui mais ou menos eu posso deixar uma parte do lucro quando ele atingir essa região, para que ele feche automaticamente a, a operação. E se caso ele for além disso, né, colocar mais uma etapa de lucro aqui em cima. Eu ainda não sei mexer nessa parte aqui, mas eu não sei também se tem, tá bom? Mas depois eu vou tentar descobrir pra ver se vai dar bom, beleza? Mas vamos ficar de olho aqui porque tá uma operação bem, assim, né? Tá uma movimentação bem interessante com padrão de continuação. Se a gente for ver aqui, o gráfico já tá dando uma tendência de alta aqui, certo? Ficou um tempo lateralizado, se a gente for ver. Teve algumas micros tendências de baixa e uma fusão de micro tendência de alta. Porém, ele está tendo uma tendência de alta bem forte aqui nesse ponto. Então, vamos ficar meio de olho aqui, porque pode ser que seja uma operação interessante para a gente, tá bom? E quem sabe, né? Nossa primeira operação já saia e a gente já tenha uma vitória aí interessante, tá? Mas vamos esperar. A gente sabe que a confirmação dele é a partir do momento que ele quebra essa resistência, né? Aqui e ele faz o famoso pullback, né? Então vamos aguardar. Vamos deixar mais aqui centradinho aqui assim, né? Padrãozinho bandeira. E vamos esperar. Enquanto isso, eu vou deixar essa parte aqui, esse euro CHF salvo. Vamos dar uma procurada, avaliar, né? Os outros gráficos aqui. Aqui não é considerado um fundo duplo, tá, pessoal? Para quem olha aqui o gráfico aqui, vê que tem dois pontos baixos aqui, né? Não é considerado porque aqui ele estava lateralizado. Ele simplesmente, né? Vamos colocar aqui a situação do price action, né? Que é o suporte e resistência mais comum. Estava lateralizado, porém ele teve um rompimento temporário aqui desse suporte e voltou para o nível de lateralização de novo, tá bom? E aqui ele quebrou novamente. Pode ser que ele tenha uma tendência de quedas aqui uma tendência de baixa daqui para frente, mas ele não é considerado um fundo duplo, que é um padrão de reversão. Por quê? Porque ele não estava num padrão, o fundo duplo não foi
como é que eu posso dizer? Formado por uma queda, certo? Teve uma queda aqui, depois ele voltou lá para cima e teve uma queda aqui. Fundo duplo, ele é quando ele consolida os dois pontos. Deixa eu ver se eu acho um aqui nesse mesmo gráfico. Quando ele faz o padrão de reversão, eu acho que aqui a gente não vai achar. Mas enfim, é quando ele faz exatamente esse desenho aqui. Se ele tem uma queda aqui, ele dá o fundo, ele tem um pequeno retorno, uma pequena correção, e depois já emenda um outro fundo, e aí ele tende a continuar subindo, certo? Então nesse caso aqui não é considerado fundo duplo, tá bom? Porque ele não fez esses dois fundos na mesma queda, tá? Então vamos descartar essa possibilidade, beleza? A próxima aí. Ah, eu esqueci até de colocar um aviso aqui. Caso o gráfico chegar aqui onde a gente gostaria que chegasse, vou colocar aqui um alerta para quando ele fazer essa movimentação, né? A gente ficar aqui mais esperto. Beleza? Vamos lá. Onde eu parei? Nem lembro. NZDJPY? É, né? Acho que é aqui que a gente tava. É. Vamos lá. Bom, aqui eu não tô sentindo muita firmeza nesse topo duplo, tá? Que é, como eu disse, um padrão de reversão. Eu não estou muito confiante nesse padrão aqui, porque ele fez um topo muito, como é que eu posso dizer, muito curto. Ele não teve uma correção tão interessante assim nesse meio para poder se tornar um topo duplo interessante. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas aqui, no caso, ele estaria fazendo o pullback, né? Para poder dar continuação até aqui. Então, se ele tiver um retorno interessante aqui, ó, poderia ser um pullback ao ponto de ter a continuação de queda, que é a parte na questão da reversão de tendência, tá? Mas aqui, como eu não estou sentindo muita confiança, eu não vou estar pegando essa operação, eu vou estar ignorando ela. Mesmo que daqui a pouco, se a gente voltar aqui e ela estiver literalmente respeitando esse topo duplo, eu vou estar seguindo meu gerenciamento, meu gerenciamento não, meu operacional. E se eu não tiver sentido muita confiança na entrada de um operacional, eu não vou entrar, tá bom? Ou pelo menos eu vou evitar. Beleza? Quero ter a maior certeza possível de que eu vou estar tomando a decisão correta na hora de um trader, porque por enquanto estou operando em conta de demonstração, né? Opa, tem um sinalzinho aqui, vamos ver aqui o que ele está fazendo. Então, mesmo operando em conta de demonstração, eu não quero ser um cara emocionado, porque da mesma forma que eu lidar com a conta de demonstração, aqui eu já estou entendendo que eu estou lidando com dinheiro real, porque quando eu começar realmente a operar na conta real, eu quero procurar fazer direito, porque o objetivo é se tornar consistente, certo? E não agir pela emoção, né? Então, é sobre isso. Um desenho aqui mais interessante. Tá querendo fazer o movimento, tá? Mesmo movimento da outra vez. Vou colocar mais um alerta aqui, mais em cima. Vamos continuar avaliando outros mercados aqui. Mas eu acredito que a gente vai focar mais ali naquele par ali, que é onde está formando o nosso padrão ali, que possa vir a nossa primeira operação, beleza? Não, deve ter dado alguma notícia aqui, por isso que o gráfico deu uma bagunçada aqui, ficou essa vela aqui. É algo bem, bem doido também, cara. Das políticas aí. Quando acontece alguma reunião, alguma coisa do tipo. Até mesmo essas guerras, eles dão uma bagunçada no gráfico. Então a gente tem que ficar um pouco mais esperto também nessas ocasiões.
Eu acho que daqui pra baixo não tem muito gráfico muito interessante de operar, não. Mesmo assim, a gente vai avaliar. Ah, pessoal, uma coisa também que eu acredito que eu caí várias vezes nessa armadilha, tá? Tá vendo que aqui fez um padrão de triângulo descendente? Mais ou menos. Vou colocar aqui, vai. Padrão de triângulo descendente é onde ele tem um suporte, né? Ele bate várias vezes no suporte, porém ele vai afunilando a parte de cima. Ou pode ser que aconteça invertido, tá bom? Mas se o triângulo descendente ele tende a fazer um padrão de continuação, por assim dizer, descendente seria de queda, certo? Certo? E ascendente seria de alta. Caso, como aqui seria ascendente, o certo gráfico era ter ficado assim, né? Mais a parte de baixo inclinado e a parte de cima mais rente. Só que é algo que não aconteceu aqui, ó. Já caí várias vezes nessa armadilha e eu tô procurando identificar melhor essas partes. Por que que aqui seria uma armadilha, pessoal? Ao meu ver, tá? Ao meu ver. Olha que interessante. Ele tá fazendo um padrão de triângulo descendente, mas o gráfico tá subindo. É só a gente ver o passado do gráfico. Ele não tá numa sequência de queda, ele está numa alta. Porém, ele fez quase uma bandeira aqui, né? Só que um triângulo descendente, porém ele tá continuando alta, né? A gente tem que ficar esperto com certas armadilhas também que o gráfico nos impõe. E dependendo do operacional que a gente estiver usando, a gente pode cair numa pegadinha dessa. Eu já caí muito esperando que o gráfico aqui chegasse nesse ponto, ele descesse, né? Porque eu identifiquei um triângulo descendente e não um ascendente e acabei quebrando a cara. Porém, era um detalhe muito simples da gente ver no passado do gráfico, ele não está em queda. E esse daqui é um padrão de continuação, não um padrão de reversão. Então, triângulo ascendente, bandeira, é tudo padrão de continuação, certo? Obviamente, não é 100% das vezes que ele dá certo. Mas é um bom filtro para a gente ficar esperto na hora de tomar decisão, entendeu? Então aqui é um padrão de continuação, né? Não vai ser sempre o triângulo descendente, ele vai se formar numa queda, ou o ascendente ele vai se formar numa alta. Mas é bom a gente ficar esperto com esses padrões também, e só a gente poder, a gente averiguando o passado do gráfico, que aqui é um micro passado, por assim dizer, a gente vê que ele estava em tendência de alta e não de queda. Então aqui não seria um local muito interessante de operar a favor da venda, porque ele está fortemente a favor da alta, que é o que está acontecendo aqui. Interessante que aqui também ele não fez nenhum padrão necessário para poder tomar essa decisão, que no caso seria o rompimento desse suporte, e aí ele teria que fazer aquele mesmo esqueminha, romper, voltar, e aqui seria a tomada de decisão ao ponto dele continuar. Como ele não fez nem isso, então a gente poderia ficar isento aqui de tomar uma operação, de fazer uma operação que talvez não daria muito bom, beleza? Bom, pessoal, eu acho que eu vou encerrar aqui. Primeiro que eu não tô muito legal. E outra que tá levando um pouco mais tempo para poder achar uma. A única oportunidade interessante que a gente teria seria essa daqui, pelo que eu tô vendo. Mesmo assim, pode ser que ele não respeite o padrão. Mas é mais que eu não tô muito legal mesmo. Bom, pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui. Tá tudo bem também, a gente não tem operação. A gente não perdeu e a gente também não ganhou.
Isso mostra que a gente também está seguindo o nosso gerenciamento, porque não tomamos decisões baseadas na emoção. Poderia simplesmente, pelo fato de não ter tido nenhuma oportunidade muito clara, eu ter tomado alguma decisão aqui na base da emoção, beleza? Mas não é isso o objetivo. A gente quer ser consistente, beleza? Mas eu vou encerrar por aqui, bom? Nosso dia 2 do Diário do Trader, do zero à consistência, beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima. Falou!